Salve, meu nobre concurseiro! Estamos aqui para mais uma aula que eu prometi a vocês e eu estou trazendo bem rápido, né? 3 dias que eu gravei a última aula, porém, como vocês ajudaram o professor, o vídeo engajou muito, então é uma forma de retribuir a ajuda que vocês estão dando ao canal. Está sendo um dos maiores canais de preparação para o concurso da PMCE, não só da PMCE, no Brasil também, para outros estados. Então, eu só tenho a agradecer vocês, pessoal. Muito obrigado. Sempre que vocês curtem, sempre que vocês comentam, vocês compartilham, vocês estão ajudando o professor. E o professor, mesmo tendo pouquinha folga, quase nenhum tempo para vocês, hoje é feriadão, eu tirei o dia para preparar uma aula para vocês, porque vocês fizeram por merecer. E eu sempre vou estar aí retribuindo esse ato que vocês fazem para com a minha pessoa. Então eu agradeço muito a vocês, meus alunos. Muito obrigado, tá bom? Quem quiser printar a tela, postar no Instagram, marcar o Instagram do professor. O Instagram do professor é @carreiraspoliciaisobjetivo. Pode tirar a foto aí, posta lá para o professor republicar, porque vocês me ajudam o trabalho do professor a crescer sempre. Eu vou deixar o Instagram também na descrição do vídeo, Carreiras Policiais Objetivo, tá bom? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Oliveira, dou aula aqui para vocês de Constitucional, Penal Militar Extravagante. E o meu canal tem como objetivo aí, nesse momento, concurso da PMCE, concurso muito concorrido, tá bom? Então aqui é o canal que a gente dá o conteúdo direto ao ponto, pouca propaganda, só no comecinho para dar aquela apresentação. Se você caiu aqui de paraquedas, meu aluno, tem uma playlist na descrição do vídeo que tem todas as minhas aulas em ordem. No total, deve ter mais de 100 questões comentadas entre penal e constitucional, tá bom? Então, não perca a playlist, ela é só resolução de questões, sem enrolação. Para você que está nessa reta final, é o melhor canal de preparação, não tem outro. Meus alunos que vão comentar aqui não vão deixar eu mentir. É o melhor canal de preparação, não tem enrolation, não tem dancinha, não tem paródia, é conteúdo, aqui não tem atalho, aqui não tem brincadeira. Dói mesmo, é doloroso, às vezes, pessoal, a gente tenta amenizar, mas vai doer do mesmo jeito, não tem outro caminho, é através dos estudos e da dedicação que a gente vai conseguir, tá bom? Pessoal, sempre no início das aulas o professor traz só uma palavrinha de Deus aqui, tá bom, para vocês. Deixa só o professor ajeitar aqui o tablet, tá bom? O professor esqueceu de conectar o tablet. Mas de antemão, enquanto o professor ajeita o tablet, já vai curtindo, né, o vídeo, já vai comentando, vai dando aquela força. Quando vocês comentam, pessoal, o vídeo do professor engaja. E vocês me ajudam na divulgação e em troca, como eu disse para vocês, eu sempre vou estar trazendo alguma novidade para vocês, conteúdo, questões. Então ajuda o professor que eu vou ajudar vocês em troca, tá bom? Vamos ler a nossa palavra. Essa palavra que eu vou trazer para vocês, talvez eu já tenha trago em outro momento, tá bom, pessoal? Mas é porque ela é uma palavra muito importante para o professor. Sempre que eu vou tirar um serviço, uma área mais perigosa, que tem perigo, né, de um combate ali direto, eu sempre leio essa palavra e ela acalma o meu coração e me dá coragem, né, para exercer a minha profissão, que em breve também vocês exercerão, que é ingressar na gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, que é um sonho de muitos. Poucos conseguem, pessoal, mas é o sonho de muitas pessoas. Mas você vai fazer por merecer. Então vamos lá. Deus, que é o nosso protetor, né, pessoal? Sem ele, não somos nada. A pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará os anjos dele, cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Que eles me chamarem
eu responderei. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. O nosso Salmo 91. Esse salmo, para mim, me marca muito. É por isso que eu sei que eu já trouxe ele uma vez. Eu estou trazendo novamente por conta da importância, né, pessoal? Sempre quando, geralmente, a maioria das vezes, quando eu vou tirar um serviço, quando eu vou tirar um policiamento, eu leio aqui e o meu coração se conforta. Eu estou trazendo com todo o amor para vocês aqui, com o amor de Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa brincadeira. Pessoal, voltando aqui com o professor. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que eu ia trazer um aulão só do artigo 9º. Por quê? O artigo 9º fala dos crimes militares em tempo de paz. Pessoal, esse artigo 9º é de longe assim um dos artigos mais cobrados em concurso público. Ele sempre cai pelo menos uma, às vezes cai 2, 3 questões e você tem que dominar. Caiu no concurso de 2021, caiu 2023 e nesse não vai ser diferente. A FUNESC vai cobrar uma questãozinha disso aqui. Então é importante que você tenha conhecimento para você fechar qualquer questão que vier. Às vezes a banca não domina o artigo 9º e às vezes ela pode trazer questões polêmicas. E você tem que ter maturidade para poder saber para onde que a questão está te direcionando. Tu tem que entender para onde é que ela quer ir. Nessa hora você tem que ter inteligência. Então, basicamente, pessoal, eu sei que muitos de vocês nunca estudaram direito penal comum, né? Nunca estudou teoria do crime, então pode ter uma dificuldadezinha porque não conhece aquela árvore do crime, né? O fato típico, ilícito, culpável. Vocês podem ter um pouco de dificuldade. Então, basicamente, quando a gente vai estudar o artigo 9º, você tem que pensar da seguinte forma, você que nunca estudou muito, é basicamente assim. Quando que um crime vai ser crime militar? Basicamente é isso. Quando que eu vou dizer, não, esse crime ele é crime militar, vai ser julgado na justiça militar. Basicamente é o que você vai estudar no artigo 9º. E ele é o coração do Código Penal Militar, tá bom? Porque para ter aplicação do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, tem que ter um crime militar. Então ele é o coração, ele sempre pulsa forte ali. Se você não dominar o artigo 9º, você vai chegar fraco na prova, pode anotar. Você chega muito fraco, então você tem que dominar isso aqui. Então hoje o meu objetivo é fazer com que você aprenda de vez o artigo 9º. E basicamente você vai fazer essa pergunta, sempre que você estudar o artigo 9º, quando que um crime vai ser crime militar? É basicamente isso. É um pouquinho mais complexo? É. Mas para o nosso nível de prova, concurso de nível médio, carreira policial, tá padrão. Então, pessoal, quando a gente vai estudar o artigo 9º, ele tá bem aqui, ó. Lembra da árvore do crime que eu trouxe para vocês? Por isso que se você caiu aqui de paraquedas, é bom você assistir a playlist do professor, porque tem uma aula que eu explico só aqui sobre a nossa árvore do crime. Ó. O crime militar ele é fato típico, ilícito e culpável. Lembra que é uma escadinha, eu preciso dessa escadinha para poder ter um crime militar. E quando a gente vai estudar o artigo 9º, ele está aqui na tipicidade, pessoal. Ó, na tipicidade, o artigo 9º do CPM nada mais é do que tipicidade, é o que a gente chama de tipicidade indireta. Por quê? Quando eu cometo um crime, pessoal, além desse crime, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, além dele ter previsão, por exemplo, aqui no nosso Código Penal Militar, eu preciso ter uma conversa com o artigo 9º. Eu preciso saber se ele vai se adequar ao que está previsto no artigo 9º, tá bom? Então tem uma conversa. Eu preciso não só ver o que tem na parte geral, mas eu preciso ter uma comunicação. Eu não olho só o que tem na parte especial, né? A parte especial onde tem os tipos penais, os crimes. Eu não olho só o que tem lá. Eu preciso fazer uma comunicação com o artigo 9º que está na parte geral. E você vai entender isso aqui com muita clareza. Você vai entender com muita clareza. Eu vou tentar desenhar para você toda essa situação, como funciona, tá bom? Então aqui, pessoal, para ter crime militar, não basta ter fato típico, ilícito e culpável, né? Eu preciso ter uma combinação com o artigo 9º. Então, para eu ter tipicidade, eu vou olhar a parte especial e a legislação penal, porque pode ter um crime que, essencialmente, ele é um crime comum, mas ele passa por um portal de adjetivação que torna ele como um crime militar, que é justamente o artigo 9º, com algumas mudanças importantes que ocorreu no artigo 9º, né, no inciso 2. Então eu só vou para o segundo degrau da ilicitude quando eu observar tudo isso aqui, tá bom? Tudo isso aqui. Isso aqui só vai entender mesmo quem já está avançado no direito penal. Se você é iniciante, meu aluno, né, você vai pensar do jeito que eu estou te dizendo.
você nunca estudou direito penal, você não tem experiência, você não sabe nem o que é árvore do crime, você não sabe o que é fato típico, não sabe o que é ilicitude, não sabe o que é culpabilidade, beleza? Você não sabe o que é teoria tripartite, você não sabe o que é teoria causal, neocantista, você não sabe, né? Você tá voando, tranquilo, vamos com calma. Basta você fazer a seguinte pergunta: quando que um crime vai ser crime militar? Em tempo de paz, né? Que a gente está falando dos crimes militares em tempo de paz. Quando que um crime ele vai ser classificado como crime militar? Quem vai me dizer, né, é o artigo 9º, a gente chama isso de tipicidade indireta. A doutrina chama dessa forma, né? Cícero Robes Coimbra Neves, se eu não me engano, né? Um dos nossos doutrinadores que é referência, sempre é cobrado nos concursos públicos aí das polícias militares. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos uma influência neocantista, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Considera-se crimes militares em tempo de paz. Aí nós temos o inciso 1º, o inciso 2º e nós temos também o inciso 3º, né? Acho que o professor esqueceu o inciso 3º aqui, mas não tem problema, tá bom? Eu vou explicar para vocês bem direitinho. Então, pessoal, basicamente nós temos 3 incisos que vai explicar os crimes militares em tempo de paz. E nós vamos estudar um a um, perfeito? Vamos lá, pessoal. O inciso 1º, o que é que ele diz? Olha o que é que ele diz, ó. Considera-se crime militar em tempo de paz, ó, os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Meu aluno, se você pegar esse inciso e você ler, assim, você não viu a explicação do professor ainda, se você ler isso aqui, você consegue entender quando que um crime é um crime militar em tempo de paz, no caso do inciso 1º, aí você vai entender, professor, eu consigo entender. É o crime que trata esse código quando ele está definido de modo diverso da lei penal comum, professor, eu consegui entender. Mas você sabe como que vai se aplicar, né? Professor, mais ou menos. Então, calma. Vamos comigo. Deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa eu voltar aqui para a nossa telinha. Vamos voltar aqui. Então, veja. Olha o que ele diz. Considera-se crime militar em tempo de paz os crimes de que trata esse código. Qual é esse código, pessoal? O CPM. Quando esse crime for definido de modo diverso da lei penal comum. Esse é o primeiro caso, tá bom? Ou nela não previstos. Então, nós temos 2 situações e eu separei para você. Crime militar no Código Penal. Vamos estudar primeiro o inciso 1. Primeiro o inciso 1. A gente vai bem devagar agora, eu vou desacelerar, porque o meu objetivo é fazer que você entenda isso aqui. Nós vamos resolver 11 questões, 1 a 1, só conforme esse artigo 9º, inciso 1, 2 e 3, beleza? Vamos lá. Então, veja, pessoal, ó. Os crimes de que trata esse código, vamos para cá, ó. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata esse código, ou seja, os crimes que estão escritos no Código Penal Militar, só quando definidos de modo diverso da lei penal comum. Então, ele tem definição no CPM, só que tem também no Código Penal Comum, certo? Só que é definido de modo diverso. Ele está diferente no Código Penal Militar, tá bom? Aí essa aqui é a primeira parte, ó. É a primeira parte. Qual é a segunda parte, ó? Ou nela não previsto. Quando ele fala que não está previsto lá na lei penal comum, o que ele quer dizer? Só tem no CPM. Só existe o crime no CPM. Então, pessoal, para resumir, no inciso 1º do artigo 9º, estão contidos 2 hipóteses. Eu tenho 2 possibilidades. A primeira, ó, resumindo para vocês bem direitinho, ó. Primeiro, ó, a conduta criminosa está prevista no CPM, ou seja, tem previsão legal lá na parte especial do CPM, só que também tem previsão na lei penal comum, tem nos dois, tanto no CPM como na legislação penal comum. Porém, pessoal, são definidos de modo diverso. De modo diverso, eles não estão escritos, o tipo penal não está escrito de forma igual. Eu vou achar a conduta criminosa tanto aqui no CPM como na legislação penal comum. Porém, de forma diversa. Eles estão previstos de forma diversa, não estão iguais. Quer ver um exemplo? Perdão.
Crime de desacato. Olha que interessante. Pessoal, no crime de desacato, eu vou ter a previsão desse crime tanto no Código Penal Comum, na Lei Penal Comum, como também eu vou ter previsão no CPM. Olha que interessante. Eu vou ter tanto previsão no Código Penal Comum como no CPM. No Código Penal Comum está no artigo 331, no CPM está no 298. Então veja, eu tenho uma conduta criminosa, perfeito, que está previsto no CPM e na legislação penal comum. Porém, pessoal, de forma diversa. Quer ver? Vamos ler o desacato da lei penal comum. Ó, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Eita, o WhatsApp do professor está aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui para vocês, né? Para não ficar perturbando. Eita, atrapalhou a linha de raciocínio do professor e do aluno também. Me perdoe, viu, pessoal? Então, vamos lá. Veja, pessoal, o crime de desacato. Vem com calma, vem com o professor que agora tu faz parte do time da aprovação. Vem com o professor. Veja, a conduta, ela tem previsão aqui no CPM, na parte especial. Porém, pessoal, também tem previsão na legislação penal comum, só que é previsto de forma diversa, está escrito de forma diversa. Quer ver? Olha o crime de desacato no Código Penal Comum, artigo 331, ó. Desacatar o quê? Ó? Funcionário público, no exercício da função ou em razão dela. Agora, olha como é previsto na Lei Penal Militar. Desacatar o quê? Ó? Superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Você consegue enxergar, pessoal, que eu tenho o crime de desacato tanto no CPM, que é o 298, como no Código Penal Comum. Porém, pessoal, tá de forma diversa. Aqui, ó, é desacatar funcionário público no exercício da função. Aqui eu tenho desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Então, no inciso 1, eu tenho a primeira parte, que é quando a conduta criminosa está prevista no CPM e também na legislação penal comum, porém, aqui está de forma diversa. Está de forma diversa. Esse é o primeiro caso que nós temos aqui de crime militar em tempo de paz. Perfeito? Qual é o segundo caso? Olha o que ele diz aqui, ó. Os crimes de que trata esse código, quando definido de modo diverso da lei penal comum, que é o primeiro caso, então aqui você não tem dúvida, né, pessoal? 298, crime militar. Eu não preciso nem de complementação típica, conforme vai precisar no inciso 2. Vocês vão já entender isso aqui. Então, primeiro caso, a gente já viu os crimes que tá aqui no Código Penal Militar, quando ele é definido de modo diverso da lei penal comum. O exemplo, desacato, já vimos. Ok? Aí olha o que é que ele coloca, ó, ou nela não previsto. Quando ele fala ou nela não previsto, pessoal, quer dizer que esse crime só tem exclusivamente no CPM. Ele só tem previsão no Código Penal Militar. Não existe previsão na Lei Penal Comum de modo diverso, só tem na Lei Penal Militar. E esse é o mais fácil, pessoal, porque são aqueles crimes essencialmente militares. Quer ver, ó? A conduta criminosa, que é o segundo caso aqui, ó, que é daqui, ó, ou nela não previsto só. Então ele quer dizer o quê? A conduta criminosa, ela está somente no CPM, só tem no Código Penal Militar. É uma conduta que eu só vou achar se eu abrir o meu livrinho e ler o Código Penal Militar. Eu não vou achar na Lei Penal Comum, quer ver? Dormir em serviço. Olha que interessante. Meu aluno, me diga uma coisa. Se tu tá lá no teu trabalho, vamos supor que você trabalha na iniciativa privada, tu pega, ó, cochila, pega lá o travesseirozinho, né, troca de roupa, tira a calça, bota um calçãozinho, vai dormir em serviço. Na hora do expediente, um exemplo. O que é que vai acontecer contigo? No máximo, tu vai ser demitido, vai ser punido verbalmente, né, e no máximo é o que vai acontecer, é isso. Agora, se você é militar e você dorme em serviço, meu amigo, é cela. Você vai preso. Perfeito? Tá vendo como é diferente? Por isso que dormir em serviço, ele só tem no Código Penal Militar. É um crime que você só acha no CPM. É uma conduta criminosa que está prevista somente no Código Penal Militar.
Perfeito, pessoal. Outro exemplo, o crime de deserção. Deserção é quando o militar se ausenta da unidade sem autorização, sem licença, por mais de 8 dias. Ele some por mais de 8 dias, sem autorização, sem licença lá da unidade que ele serve ou do lugar que ele devia permanecer. Ele some por mais de 8 dias. Ele comete crime. Agora eu vou te perguntar, tu na iniciativa privada, se tu sumir do teu trabalho por mais de 8 dias, o que vai acontecer contigo? No máximo, você vai ser demitido. Agora, tem perigo de você ter privação de liberdade, ficar preso? Não tem. São crimes específicos, né, dos militares, né, das instituições militares. Por isso que só tem no Código Penal Militar. Perfeito? Então, é a segunda situação que nós temos do inciso 1º, que é, ou nela não previstos. Não tem na lei penal comum, só tem no Código Penal Militar. Então, veja, olha os exemplos. Dormir em serviço, artigo 203. Dormir militar quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão, máquinas ao leme, ronda, e por aí vai. O exemplo 2, o crime de deserção. Aqui são crimes propriamente militares. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer por mais de 8 dias. Então veja, meu aluno, que interessante. No inciso 1º do artigo 9º, que vem dizer o que é crime militar em tempo de paz, eu só tenho duas possibilidades. Primeiro, a conduta criminosa está no CPM, ou seja, eu acho ele aqui no nosso Código Penal Militar, e ele também vai estar na legislação penal comum, porém, vai estar de forma diversa. Um exemplo, desacato. Perfeito? Então, a primeira parte, ó, os crimes de que trata esse código, quando definido de modo diverso da lei penal comum. Exemplo 298, desacato a superior, que tem também tem definição também no nosso Código Penal Comum, porém de modo diverso, né? Está definido de modo diverso aqui no CPM. Perfeito? Segundo caso, pessoal, é aqueles que somente tem no Código Penal Militar. Só tem no Código Penal Militar, um exemplo, dormir em serviço e o crime de deserção, dentre vários outros que nós temos. Então agora, talvez, se você fizer a leitura e você conseguir entender, aí você pegou. Então vamos lá, ó. Inciso 1, consideram-se crimes militares em tempo de paz, ó, os crimes de que trata esse código, quando definido de modo diverso da lei penal comum, primeira parte aqui, né, está definido de modo diverso da lei penal comum, ou nela não prevista, ou seja, só tem somente no CPM. Aí veja, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Vocês estão vendo, pessoal, como está tranquilo aqui, como é fácil o estudo? Deu para entender de forma clara? Deu para entender de forma clara? Show de bola, pessoal. Aqui tá fácil demais, né? Vamos passando. Então aqui, pessoal, é o nosso artigo 9º, inciso 1º, tá bom? Nosso artigo 9º, inciso 1º. Terminamos ele. Agora vamos para o nosso inciso 2. Vamos para o nosso inciso 2. Veja só. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados... Opa, pessoal. Veja só agora. Ele fala os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Quando ele fala legislação penal, pessoal, é legislação penal comum. Muita gente vai ler o inciso 2 e vai confundir com o primeiro, porque ele não vai entender. Peraí, os crimes previstos nesse código, mas ele não falou já dos crimes de que trata esse código? Não estou conseguindo entender. Geralmente, é aqui que o aluno se engancha, tá bom? E note, quando eu falo do inciso 2, eu preciso de complementação típica, porque eu preciso ter uma dessas alíneas aqui combinadas. A linha A, a linha B, a linha C, a linha D, senão eu não vou ter crime militar. E você vai entender isso aqui de forma simples. Quer ver? Vem comigo, lindão, ó. Quando a gente estuda o artigo 9º, desculpa afungado, o professor está um pouquinho doente ainda, né? Vocês viram na aula passada. Inclusive, a aula passada está imperdível, viu, pessoal? A aula passada não tem como você ir para essa prova sem assistir. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ó. Código Penal Militar. Considera os crimes militares em tempo de paz. Inciso 1º a gente finalizou. Vimos as hipóteses. Agora olha o inciso 2, ó. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal comum quando praticados,
Então, quando ele fala assim, ó, quando praticados, é porque, pessoal, eu preciso de complementação. Complementação típica. Aí, eu preciso observar a linha A, a linha B, a linha C e por aí vai, para que eu tenha um crime militar. Eu preciso de complementação, diferente do que a gente viu lá no nosso inciso primeiro, tá bom? Aqui, pessoal, aqui, ó, por exemplo, ó, o militar dormiu em serviço. Meu aluno, se o militar dormir em serviço, ó, dormiu o militar quando em serviço ou em situação equivalente, em qualquer serviço de natureza semelhante, né? Dormir em serviço. Se eu venho a dormir em serviço, o militar tá lá, leva um travesseirozinho, ó. Vamos lá, volta aqui com o professor. O militar tá lá de serviço, na viatura, no policiamento. Ele vai lá dolosamente, pega o travesseirozinho, dorme. Pessoal, eu preciso de algum complemento, eu preciso complementar com alguma coisa? Não, pessoal, nesse caso eu não preciso de complementação típica. Basta preencher as elementares típicas da parte especial aqui do Código Penal Militar. A não ser que o próprio tipo penal ele peça complementação típica, em regra não pede, tá bom? Houve a subsunção, ou seja, o fato que você cometeu encaixou perfeitamente com o tipo penal, você dormiu em serviço, ó, dormiu militar quando em serviço. Então eu fui lá, levei um travesseirozinho, deitei na viatura, ó, dormi. O pessoal morreu, tá bom? Eu tenho subsunção, ou seja, o fato que eu cometi se amoldou exatamente ao que está escrito na Lei Penal Militar, no Código Penal Militar, lá na parte especial. Morreu, pessoal. Morreu. Eu já posso ir para o próximo degrau da ilicitude, fazer análise da ilicitude, depois da culpabilidade, por aí vai. Perfeito? Diferente do que nós vamos estudar aqui. Aqui, pessoal, no inciso 2, a gente vai ter que ter uma complementação típica. Geralmente, quando o crime é cometido por um militar da ativa contra outro militar da ativa, quando você comete o crime em serviço, por exemplo, contra um civil, você vai ver bem direitinho agora com o professor. Eu quero que você enxergue isso. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Então, veja. Esse inciso 2, ele é muito difícil o estudo, por quê? Porque ele tem uma informação implícita, que você só vai entender, realmente com explicação. Por quê? Veja só, olha o que ele diz, ó. Os crimes previstos nesse código, certo? E os previstos na legislação penal, quando praticados. Então, veja aqui, eu tenho duas situações também. Os crimes previstos nesse código, primeira, e os previstos na legislação penal, segunda. Então, vamos lá, vamos para a primeira situação. Ó. Primeira conduta. Ó. Os crimes que estão tipificados de forma idêntica no CPM e na legislação penal comum. É a primeira parte, ó, essa primeira parte aqui. Professor, a gente não acabou de ver, professor, os crimes que tem no CPM e na legislação penal comum? O senhor falou que é inciso primeiro. Cuidado, meu aluno, cuidado. O que a gente estuda no inciso primeiro, eu vou apagar esse garrancho todinho para você entender, ó. Cuidado, por favor, meu aluno, não vá trocar as bolas aqui. Você precisa dominar isso aqui. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Cuidado, por quê? Na primeira parte, pessoal, a conduta criminosa, estudando o inciso primeiro, ela tem previsão no CPM e também na legislação penal comum. Tem nos dois, um exemplo, desacato. Porém, aqui é de forma diversa, eles estão previstos de forma diversa. Ó, desacatar o funcionário público, aqui no CPM é desacatar o superior. Isso aqui é crime militar, não há dúvida. Aqui, pessoal, eu tenho de forma idêntica no CPM e na legislação penal comum, é igual. Está escrito igual, sem mudar nada. Aqui não, aqui é de forma diversa. Aqui é de forma diversa. Aqui é de forma idêntica. Tá bom? Então, a primeira parte aqui a gente vai por eliminação. Se aqui ele prevê aquela de forma diversa, aqui é claro que tem que estar igual, de forma idêntica. Aí fica complicado. Por quê? Se eu tenho um crime que ele está escrito igualzinho, tanto no Código Penal Comum como no Código Penal Militar, como é que eu vou saber se é crime militar? Como é que eu vou saber?
Como é que eu vou diferenciar? Aí eu tenho que fazer o estudo do inciso 2 e as suas complementações. Então, veja, vamos para o exemplo, que o exemplo torna tudo mais fácil. Então, essa informação aqui, ela está implícita na primeira parte do inciso 2, por exclusão dos que estão abrangidos pelo inciso 1º do artigo 9º, que é de forma diversa. Ou seja, está no CPM, na legislação penal comum, mas de forma diversa. E quando tiver de forma idêntica, quem vai dizer se é crime militar ou não é a primeira parte do inciso 2. Então, vamos lá. Um exemplo muito bom, o furto, pessoal, é um exemplo top. O furto é o melhor exemplo que nós temos. Por quê? Veja só, pessoal, ó, o furto. Olha o artigo 155 do Código Penal, aqui é Código Penal comum, ó. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí olha o furto simples aqui do Código Penal Militar. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Eita, professor! O crime de furto, ele está tipificado de forma idêntica, né? Então, está escrito e de forma idêntica tanto no Código Penal comum como no Código Penal Militar, professor. E agora, como que eu vou saber se esse furto vai ser crime comum ou crime militar? Como é que eu vou saber, professor? Lascou para mim. É simples, pessoal. Você vai ter que olhar aqui a complementação típica. Você vai olhar isso aqui, ó. Você vai olhar isso aqui, ó. Veja. A linha A, cometido por militar da ativa contra militar da ativa, vai ser crime militar. Quando é cometido por militar da ativa dentro do quartel, ou seja, em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformada ou contra civil, vai ser crime militar. Quando é cometido por militar em serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, em formatura, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformada ou civil, vai ser crime militar. Por militar durante o período de manobras, contra militar da reserva reformada ou contra civil, vai ser crime militar. E quando for por militar da ativa contra patrimônio sob a administração militar ou contra ordem administrativa militar, vai ser crime militar. Então, eu preciso de que aqui, pessoal, para saber se é crime militar nesse primeiro caso? Eu preciso de complementação típica. Eu preciso observar essas alíneas para saber se é crime militar. Se não se encaixar em nenhuma dessas alíneas, não é crime militar, é crime comum. Logo, vai ser jogado lá para justiça comum. Então, você entende o que o professor está querendo te dizer? Você consegue entender? Então, veja, ó. Primeira situação, que é a primeira parte, está implicitamente, tá bom? É quando os crimes estão tipificados de forma idêntica, igual, no Código Penal Militar e na legislação penal comum. E aí, como é que você vai fazer para saber se é crime militar ou crime comum? Eu vou precisar da complementação. Olha aqui o crime que a gente citou, que é igual, ó, furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Essa é a definição do Código Penal comum. E no Código Penal Militar, a mesma coisa. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, ou seja, são idênticos. E aí, como é que eu vou saber que é crime militar? Eu preciso ver se vai se encaixar em uma dessas alíneas aqui, a linha A, B, C, D e E, perfeito? Então vamos lá. Perdão, pessoal, vamos para o exemplo, vem com o professor. Vamos para o exemplo aqui, vamos lá. Vamos citar o exemplo do furto, né, que o professor citou para vocês, ó. Vamos lá. Subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então vamos lá para o exemplo. Veja só. Vamos supor que um militar da ativa, ele subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel de outro militar. E aí, pessoal? Vai ser crime militar? Vai, pessoal. Por quê? Porque vai estar conforme o artigo 9º, inciso 2, a linha A. Abre teu Código Penal Militar e vai conferindo com o professor. Abre o Código Penal Militar agora. Confere cada linha do inciso 2. Vamos voltar para o primeiro exemplo. Vamos supor que o militar da ativa, ele subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel de outro militar da ativa. Vai se encaixar onde, pessoal? Artigo 9º, inciso 2, a linha A. Crime militar. Tá entendendo, pessoal, o que é a complementação? Vamos para outra situação. Vamos supor que um militar da ativa, ele subtrai para si coisa alheia móvel de um civil dentro do quartel.
Vai se encaixar onde, meu aluno? Fala para mim aí, conforme o teu Código Penal Militar, no inciso 2, a linha B. E aí, é crime militar? Crime militar, artigo 9º, inciso 2, a linha B. Vamos para outro exemplo. O militar da ativa, ele subtrai para si coisa alheia móvel, só que em serviço, sem usar da facilidade da função, para não ser peculato, tá bom? Em serviço. E aí, crime militar. Qual é a linha, pessoal? Artigo 9º, inciso 2, a linha C. A linha C de casa. Perfeito, vocês estão entendendo? Acompanha aí com o professor, com o teu código. Vamos para outro exemplo. Militar da ativa subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel de um civil em período de manobras ou exercícios. É crime militar? Crime militar. Qual é a linha, meu aluno? Artigo 9º, inciso 2, a linha D. A linha D. Não é isso? Perfeito. Outro exemplo. Um militar da ativa, ele subtrai para si ou para outra em uma pistola. Para a pistola que pertence à instituição que ele trabalha. E aí, pessoal, que é contra o patrimônio sobre a administração militar. Artigo 9º, inciso 2, a linha E. Não é isso? A linha E, confere aí no teu Código Penal Militar com o professor. Crime militar. Crime militar, pessoal. Porque se encaixa bem certinho. Último exemplo. Vamos supor que um militar da ativa, ele subtrai para si ou para outro em coisa alheia móvel, só que dentro de uma academia de musculação, ele subtrai um relógio de uma pessoa. É crime militar? Não é crime militar, porque não se encaixa em nenhuma das alíneas, pessoal, previstas lá no inciso 2 do artigo 9º. Não se encaixa lá na complementação típica. Você conseguiu entender? Meu aluno, se você não entendeu, volte essa aula quantas vezes for necessário. Você precisa entender isso, porque senão tu vai se perder nas questões. Essa aula é complexa. Se você não entende, volta de novo, assiste com calma, salva nos teus favoritos, assiste quantas vezes precisar. Beleza? Então vamos voltar. Então esse é o primeiro caso que a gente está estudando, é a primeira situação do inciso 2, que é o quê? Os crimes previstos nesse código. Por eliminação, a gente sabe que são os crimes que estão tipificados de forma idêntica, igual, tanto no CPM como na legislação penal comum. Tá expresso de forma igual, idêntica. Ó. Exemplo, furto. Olha o furto no Código Penal. Subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. Furto simples aqui no Código Penal Militar. Subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. Como que eu vou saber quando é crime militar? Né, pessoal? Como que eu vou saber quando que eu vou usar o 240 aqui, né, por exemplo? Aí, meu aluno, eu vou precisar o quê? Dessa complementação. Eu vou observar a complementação típica, que é justamente as alíneas. Eu vou observar as alíneas, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D e a linha S. Se encaixar aqui, crime militar. Show de bola, meus alunos? Perfeito. Agora vamos para a segunda parte, ó. E o previsto na legislação penal. Aqui, pessoal, ele te dá a possibilidade de um crime ser crime militar e nem está previsto na parte especial do Código Penal Militar. Ele pode estar só na legislação penal comum. Então, na segunda parte do inciso 2, nesse caso aqui, pessoal, o operador aí do direito ele vai buscar o crime aonde ele quiser. Eu posso ter um tipo totalmente não previsto no Código Penal Militar e mesmo assim ser considerado crime militar. Aqui são os crimes militares por extensão, que a gente chama. Perfeito? Então essa é a segunda parte. Vamos lá com o professor. A segunda parte é o mais fácil, é o mais cobrado. Segunda parte aqui, ó. A conduta, né, os crimes, ó, estão tipificados apenas na legislação penal comum. Então só tem na legislação penal comum. Essa é a segunda parte do inciso 2 que nós estamos estudando. Quer ver um exemplo? Abuso de autoridade, tortura. Isso só foi possível depois da modificação de 2017. Antes de 2017, isso aqui não era possível. Com a lei de 2017, estendeu essa possibilidade. Nós temos os crimes militares por extensão, crimes militares extravagantes e por aí vai. Perfeito? Então, eu posso pegar um crime que está apenas na legislação penal comum e considerar ele como sendo aqui um crime militar. Perfeito, pessoal, perfeito. Aqui, senhores, ó, eu citei o exemplo de abuso de autoridade, tortura. Quer ver, pessoal? Vamos supor que você é militar.
ok? Você é militar. E você pratica em serviço um crime de abuso de autoridade, tá bom? Antigamente, quando chegava lá pro promotor, pro promotor militar, chegava um caso de abuso de autoridade, antes de 2017, o que o promotor fazia? Ele declinava a competência lá para a justiça comum, porque ele não podia oferecer denúncia. Agora não, agora com essa mudança ele pode responder por crime de abuso de autoridade, pessoal. Mesmo estando só na legislação penal comum, perfeito? Depois de 2017, que houve essa mudança aqui na redação, perfeito? Então, ele vai buscar lá onde ele quiser, pessoal. Tem até teses que falam que isso fere o princípio da legalidade. Enfim, não vamos entrar no mérito. Vamos dar o exemplo da lei de tortura. Eu acho que a lei de tortura tem no edital de vocês. Vamos citar, pessoal, a tortura prova, por exemplo. Como é a tortura prova? Vamos supor que você é policial militar, você está de serviço, tá bom? Você está de serviço. E você vem ali abordar um cara que estava com a arma. Você sabe que ele estava com a arma, só que ele escondeu a arma aí. Só Deus sabe onde é que ele botou. Aí vai lá a composição, pega aquele cara e vem a constranger aquela pessoa. Ele constrange aquela pessoa, né? E usa violência ou grave ameaça, causando nessa pessoa sofrimento físico ou mental. Opa, causou sofrimento físico ou mental, já consumou, né? Mas ele causa esse sofrimento físico ou mental com o fim de obter uma informação, né, daquele armamento, onde é que ele colocou. Pessoal, quando causa sofrimento físico ou mental, o crime de tortura consumou. Porém, pessoal, não tem essa previsão no Código Penal Militar. É uma lei que só tem na legislação penal comum. E aí, pode ser crime militar? Pode. Por que, pessoal, que pode ser crime militar? Porque ele está em serviço. Vai entrar no artigo 9º, inciso 2, né, na segunda parte, ou seja, os previstos na legislação penal comum quando praticado por um militar que está em serviço contra civil. Confere aí a linha C, né, no teu vadimeco aí, no teu Código Penal. Confirma aí se vai se encaixar na linha C, vai se encaixar. Perfeito? Mas calma que nós vamos resolver questões, beleza? Então, expliquei para vocês o artigo 9º até o inciso 2. O inciso 3, pessoal, você vai mudar o sujeito ativo, né? Você vai ver que eles vão inverter o sujeito ativo. Vocês podem colocar, ele vai botar militar da reserva, reformado ou civil como sujeito ativo. Perfeito? Então, pode conferir aí. Essa parte cai menos, mas eu vou explicar para você. Mas, basicamente, o inciso 3... ele vai falar dos crimes que são praticados por militar da reserva, reformado ou civil, ou seja, o militar da reserva, reformado ou civil não são a vítima. Agora, eles praticam, eles são sujeito ativo. É quando eles praticam crimes contra as instituições militares. Aí ele vai considerar tanto o inciso 1º como o inciso 2º. Aí começa. Crime contra o patrimônio sob a administração militar, cometido por militar da reserva, reformado ou civil, contra o patrimônio sobre a administração militar. Quando em local sujeito à administração militar, período de formatura e por aí vai, perfeito? Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Então, pessoal, agora eu expliquei para vocês de forma bem rápida e direta. A gente tem pouco tempo, já estamos com 43 minutos de aula. Agora, vamos para as questões que você vai entender melhor. Mas, basicamente, para a gente finalizar e encerrar, para você entender da forma mais básica possível, veja só. É como, pessoal, se eu tivesse uma conversa entre a parte geral e a parte especial. Elas são parceiras, elas são amigas inseparáveis. Então, vejam. Quando é praticado um fato criminoso, né, um fato ali que a gente tenha como uma conduta ilícita, quem vai falar primeiro, quem tem a primeira palavra é a parte especial, certo? A parte especial é quem vai primeiro observar, né, aquele crime. Só que a parte especial, que é onde tem os crimes em espécie, ela é cautelosa, ela é cuidadosa. Ela não dá a última palavra sem antes ouvir a parte geral. Então é mais ou menos assim, ó. A parte especial vai encontrar um caso, né? Vamos supor que a parte especial do Código Penal Militar seja uma pessoa, né? Um exemplo, né? E ela encontrou uma conduta ilícita que pode ser crime militar. Ela viu aquele fato, um exemplo, eu sou a parte especial, né? Eu vi aquela conduta daquele militar, né? Um exemplo. Eu vi aquela conduta, enxerguei e vou pensar assim, peraí, eu encontrei aqui uma conduta ilícita que pode ser crime militar. Um exemplo, eu vi um soldado dando um soco no capitão, pá! Aí a parte especial vai pensar assim, meu irmão, eu tenho aqui um tipo penal
que vai se enquadrar exatamente nessa conduta. Então, eu tenho aqui um possível caminho para uma tipicidade, né? Eu tenho aqui o artigo 157 aqui, que vai se encaixar exatamente com esse fato que aconteceu, tá bom? Então, tem aqui na minha parte especial, ó, praticar violência contra superior. Eita, meu irmão, ó, se encaixou bem certinho, teve subsunção. O fato praticado se amoldou exatamente ao tipo penal que eu possuo, que eu tenho. Só, pessoal, que eu vou ter uma comunicação entre parte especial e parte geral. Então, a parte especial ela vai perguntar lá para a parte geral. Parte geral, eu tenho um soldado aqui que deu um soco num capitão. Para mim, parte especial, para mim, eu sou a parte especial, estou falando, para mim, essa conduta já me satisfaz. Para mim, eu considero como crime militar, porque está escrito aqui no meu artigo 157. Violência contra superior. Para mim, já deu. Para mim, é crime militar. Só que eu preciso te ouvir, parte geral. Eu preciso saber o que você pensa. A gente tem uma parceria. Você, parte geral, que é minha amiga, você confirma essa tipicidade? Eu posso dizer que eu tenho... eu posso dizer que é típico esse fato, né? Eu posso aqui considerar como um crime militar. E aí, a parte geral vai falar assim, peraí, parte especial, esse crime, ele tá só aí no Código Penal Militar ou tem na legislação penal comum? Aí a parte especial vai falar assim, só tem aqui no Código Penal Militar. Aí o que a parte geral vai dizer? Ah, beleza, então tá bom demais. Então, nesse caso, é o que está previsto aqui no meu artigo 9º, no inciso 1º. É um crime que só tem no Código Penal Militar. Então, se só tem no Código Penal Militar, só você aí, parte especial, responde. Só você diz que é fato típico militar. Então, eu confirmo sim a sua tipicidade. Pode partir para a ilicitude aí. Tá igual, tá conforme aqui o meu artigo 9º, inciso 1º, tá padrão. Aí outra situação, pode acontecer essa situação. Imagina, pessoal, que agora eu tenho outro fato, certo? Eu tenho outro fato ilícito. Só, pessoal, que esse crime que foi cometido, ela tem previsão nos dois códigos, certo? Ela tem previsão nos dois códigos, ou só na legislação penal comum, como pode acontecer no caso do inciso 2. Aí a conversa é diferente. Se o crime está nos dois códigos, ou só na legislação penal comum, aí vai ser mais ou menos assim. A parte especial vai falar assim, ó. Olha, eu tenho um militar da ativa que subtraiu coisa alheia móvel de outro militar da ativa. Ele subtraiu para ele essa coisa alheia móvel. Pelo meu artigo 240, é um fato típico penal militar. Para mim basta, para mim já é crime militar. Porém, ele é cuidadoso, ele tem o amigo dele ali inseparável, que é a parte geral. E aí, parte geral, o que você diz? Aí a parte geral vai olhar assim, eita, meu irmão, agora complicou. Calma, que eu tenho um crime que tem no Código Penal Militar e de forma idêntica no Código Penal Comum, tá idêntico. Aí ela vai falar assim, a parte geral, calma, agora a gente tem que parar e pensar. O furto tá previsto aí, né? Parte especial tá previsto aí no 240. Mas também tem lá na legislação penal comum, tem no Código Penal Comum, no artigo 155. Opa, agora é diferente. Agora eu vou ter que confirmar a sua tipicidade, parte especial. Vou ter que carimbar a sua tipicidade. Vamos analisar aqui o artigo 9º. Aí vai olhar. Artigo 9º, inciso 2, a linha A. Por quê? Porque eu tenho o quê? Um militar da ativa que subtraiu coisa alheia móvel, né, para si de outro militar da ativa. Nesse caso, a parte geral vai falar assim, eu confirmo, é crime militar conforme o meu inciso 2 aqui do artigo 9º, na linha A. Morreu. A conversa é essa, pessoal, é basicamente isso. Quer ver? Vamos no dia a dia agora, vamos nas questões, vamos para cima. Agora, a gente vai botar para voar as bandas. Agora vamos resolver algumas questões para ver se você entendeu o conteúdo, tá bom? Depois de uma explicação dessa, meu aluno, se você não curtir, aí você não quer novas aulas, né, meu aluno? Ajuda o professor. Vamos lá. TJ aqui, né? TJM. Vamos lá. Uma equipe de policiais militares que se encontrava de serviço em um domingo, cuidado, ó, eles estão de serviço. Perfeito? Sem que existisse fundados indícios que indiquem a situação de flagrante delito, mas visando encontrar e apreender grande quantidade de drogas, dirigiu-se a um depósito de materiais de construção que se encontrava fechado.
No local, a equipe abordou o vigia e, sem estarem autorizados por mandado judicial, os policiais militares ordenaram que o homem permitisse a entrada para vistoriar o imóvel. Pessoal, o policial militar, ele pode ordenar que uma pessoa permita a entrada ali naquele estabelecimento? Claro que não, né, pessoal? Essa é uma cláusula de reserva de jurisdição, só o juiz que pode, viu? Não pode. Você vai responder por abuso de autoridade. Vejam, o vigia não permitiu a entrada no local, informando ter recebido a orientação do representante legal da empresa para que não permitisse a entrada de pessoas não expressamente autorizadas. Os policiais advertiram o vigia de que estava investigando a prática de crime grave e que se a entrada não lhe fosse franqueada, poderia prendê-lo e seria condenado a cumprir uma longa pena de prisão. Porém, pessoal, isso é mentira. Isso é mentira, os policiais mentiram. Por quê? Porque a casa é asilo inviolável do indivíduo, só pode entrar se tiver consentimento. Apavorado com a advertência, o vigia permitiu a entrada de policiais no imóvel. Realizada a vistoria, nenhuma droga foi encontrada e os policiais se retiraram do local. Sobre esse caso, assinale a alternativa que caracteriza a conduta dos policiais militares de maneira correta. Pessoal, primeiro, eu tenho um crime aqui de abuso de autoridade, tá bom? Violação de domicílio, eles entraram no domicílio sem o consentimento. Professor, mas o vigia deixou, mas ele foi meio que coagido, né, pessoal? Ele foi meio que coagido. Então, não torna legítima aqui a entrada nesse domicílio ou violação do domicílio. Os policiais respondem por abuso de autoridade. O abuso de autoridade tem previsão no Código Penal Militar? Não tem, não tem. Tem previsão na lei extravagante, lei de abuso de autoridade. É uma lei que só tem na legislação penal militar. Então, eu posso encaixar no artigo 9º? Posso. Qual inciso, pessoal? 1 ou 2? No inciso 2, né, naquela segunda parte. Porém, eu preciso de uma complementação típica. A linha A, B, C, D ou E. Aqui os militares não estavam em serviço, pessoal? Estava de serviço. Estava de serviço. Se encaixa lá na linha C. Militar em serviço contra civil, né, pessoal? Então, veja. Vamos lá, ó. Cometeram crime militar de abuso de autoridade. É crime militar de abuso, pessoal? Crime militar de abuso. Gabarito, letra A. Porque aqui eu tenho o artigo 9º, inciso 2, possivelmente a linha C. Perfeito, pessoal? Confere aí no seu vadimeco, tá bom? Crime comum, pessoal, de violação de domicílio, crime comum não. Estavam de serviço, são militares de serviço. Crime militar de constrangimento ilegal? Não. Crime comum de esbulho possessório? Não, tá bom? Nem tem no edital de vocês esses crimes. Então ficamos aqui com a letra A. Professor, mas a lei de abuso não cai no nosso edital, meu aluno. O que a gente está estudando aqui não é a lei em si de abuso de autoridade, é o artigo 9º do nosso CPM. Perfeito? É o artigo 9º, ok? Vamos passando. Então veja, pessoal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, vocês já sabem, ó, ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, a não ser que eu tenha flagrante delito ou desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, como regra, pessoal, ninguém entra na sua casa. Como regra, ninguém entra. A não ser que eu tenha flagrante delito, desastre para prestar socorro. Nesses casos aqui, pode entrar a qualquer horário, tá bom? No caso de flagrante, desastre para prestar socorro. Agora, quando for por determinação judicial, eu só posso entrar durante o dia, perfeito? Professor, o que acontece se eu entro na casa da pessoa sem estar em nenhuma dessas situações? Ou seja, o morador não deixou eu entrar, não tem flagrante, não tem desastre, não tem mandado judicial, e eu entro mesmo assim, professor, derrubando a porta, o que acontece? Vai responder por abuso de autoridade. Perfeito? Quer ver? Artigo 22 da lei de abuso. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nela permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Perfeito? Show de bola? Aí, pessoal, tem alguns julgados que eu coloquei que pode cair para vocês lá na matéria de processo penal. Aí vocês dão uma pausazinha e dão uma lida, tá bom? Lê bem direitinho, ó. A primeira parte, segunda parte, aqui a terceira parte. Leia, que pode cair na sua prova de processo. Perfeito? O professor já vai passando, porque senão a aula vai ficar muito longa, não é aula de processo penal aqui. Vamos lá.
A primeira vencemos, vamos para a segunda. Eu quero também que vocês comentem quantas questões vocês acertaram, seu nome e de onde você está estudando. Se você é de outro estado, se você é de Fortaleza, se você é do interior, comenta que o professor lê todos os comentários e você ajuda o vídeo do professor a engajar, perfeito? Vamos lá. Um policial militar que em serviço, opa, já deu um indício, ó, em serviço, não fardado, solicita dinheiro de traficante de drogas, ó o verbo, ó. Cadê? Solicita, ó, solicitar, ó. Solicita dinheiro de traficante para não encaminhar providências relativas à informação sobre a sua prática ilícita que lhe foi dirigida por meio do canal de comunicação denominado Disque Denúncia. Considerando que o traficante ó, ele não aceitou fazer o pagamento solicitado, essa situação se caracteriza como crime. Pessoal, ó, ele solicitou vantagem indevida, né, pessoal? Nós temos qual crime aqui, senhores? Qual crime que nós temos? Nós temos corrupção. Crime de corrupção. Pessoal, aqui é corrupção passiva ou corrupção ativa? Pessoal, aqui é corrupção passiva, tá bom? Então vamos lá, ó. As alternativas, ó, crime consumado de corrupção ativa não, né, pessoal? Corrupção ativa não. Nós não temos corrupção ativa, eu vou já mostrar para vocês a diferença. Então eu tenho aqui, ó, crime militar consumado de corrupção passiva. Pessoal, tá consumado? Tá, pessoal, tá consumado. Professor, mas ele não fez o pagamento, mas ele solicitou, pessoal, consumou. Gabarito aqui que nós temos é a letra B. Eu tenho corrupção passiva. Concussão não, concussão é quando você exige, tá bom? Aqui o verbo nuclear é exigir. Participação ilícita também não. Ficamos com a nossa letra B, meus alunos. Aqui o gabarito é a letra B. Vamos aqui para o tipo penal. Ó. Corrupção passiva. Corrupção passiva. Ó. Receber. Ah, pessoal, ó, cuidado. Eu vou trazer uma observação importante. Essa aqui, pessoal, era a redação antiga. Redação antiga. Antes da mini-reforma de 2023. Por que eu estou trazendo a redação antiga? Você vai entender, ó. Olha a nova redação, ó. Corrupção passiva, Código Penal Comum e corrupção passiva do CPM. Veja só. Olha aqui a diferença. Eu tenho previsto nos dois. Eu tenho previsto no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Olha como é que tem no Código Penal Militar. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aqui, pessoal, é a nova redação pós-reforma, que é a que está vigente. Só que na antiga redação, pessoal, ó, a corrupção passiva da redação antiga só tinha o verbo receber. Cadê solicitar? Cadê solicitar? Não tinha solicitar. E aí, professor? Se não tinha solicitar no nosso Código Penal Militar, o que fazia desse jeito? Ele respondia por corrupção passiva, da mesma forma, só que ele respondia pelo Código Penal Comum como sendo crime militar, tá bom? Eles pegavam o tipo do Código Penal Comum, mas sendo como crime militar por extensão, perfeito? Antigamente era feito assim. Hoje não precisa mais ser feito dessa forma. Por quê? Porque isso daqui não existe mais e agora deixaram idêntico ao que tem no Código Penal Comum. Então veja, ó, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Basta que apenas solicitar, ó, já consuma, certo? Ou aceitar a promessa de tal vantagem, redação de 2023. E aí, meu aluno? Pessoal, o militar não estava de serviço? O policial militar estava de serviço. Então aqui eu vou aplicar o artigo 9º, inciso 2, né, pessoal? No caso, a linha C. Perfeito, pessoal? Na nossa questão aqui. Por isso, pessoal, que ele vai responder por crime militar de corrupção passiva, Perfeito, senhores, perfeito. Show de bola, pessoal. Por que não é corrupção ativa? Corrupção ativa, pessoal, é diferente. Ó. Aqui é dar, oferecer, né? Ou prometer dinheiro ou vantagem indevida, né, para omissão funcional, para que haja uma omissão por parte lá,
por exemplo, do militar. O militar está numa blitz, aí você oferece dinheiro, você particular oferece um dinheiro para ele não fazer ali o procedimento, seu carro está irregular, você pratica ali corrupção ativa. Se ele receber, né, ele pratica corrupção passiva, né, se o militar vier a receber, perfeito? Então, pessoal, ficamos aqui com a nossa letra B. Vamos para a terceira questão. Concursinho para PMMT, ó. De acordo com as disposições do Código Penal Militar acerca dos crimes militares em tempo de paz, é correto afirmar, ele quer o item correto conforme o Código Penal Militar, que são considerados crimes militares. Então ele quer saber o que é considerado crime militar. Vamos lá. Vamos ver de um por um. Os previstos no respectivo código, ainda que igualmente definido na lei penal comum, qualquer que seja o agente. Eita, professor, que diabo é isso aqui? Não entendi nada. Pessoal, aqui ele fez uma mistureba, ele misturou o inciso 1º com o inciso 2º. Ele fez uma mistureba, ó. Os previstos no respectivo código, ainda que igualmente definido da legislação penal comum. Lembra, pessoal, quando é igualmente definido na legislação penal comum, que a gente estudou no artigo 9º, inciso 2, na primeira parte, né, quando tem igual definição, aí ele bota assim, ó, qualquer que seja o agente, isso aqui está previsto no inciso 1º, aí misturou tudo, tá errado, incorreto, teve uma mistureba grande aqui, perfeito? Vamos passando, ó, vamos para a próxima. Ó, os previstos na legislação penal, quando praticado por civil, quando é praticado por civil, lembra que aqui é o inciso 3, né, pessoal? O sujeito ativo é civil, ó. Vai para o inciso 3. Em qualquer lugar. E aí, pessoal, em qualquer lugar? Não, para a gente encaixar lá, para a gente encaixar no inciso 3, pessoal, tinha que ser em lugar sujeito à administração militar. Ou seja, pessoal, tinha que ser no quartel. Aqui, se eu não me engano, você vai ler o artigo 9º, inciso 3, a linha B. Dá uma lida aí, meu aluno. Dá uma lida aí para você entender o item B. Perfeito? Que você vai entender certinho. Vamos para a próxima. Os previstos no respectivo código e na legislação penal, quando praticado por militar em qualquer lugar contra civil. Pessoal, aqui eu tenho militar da ativa contra civil. Nesse caso, você percebe, pessoal, que ele fala do lugar, ele fala em qualquer lugar. Para ser em qualquer lugar, tinha que falar que ele está em serviço, né, pessoal? Tinha que falar que ele está em serviço. Nesse caso está errado, por quê? Porque ele está te pedindo o artigo 9º, inciso 2, a linha B. Então teria que estar em quartel, né? No quartel, não poderia ser em qualquer lugar. Então presta atenção para onde que ele está te direcionando, para onde que o item vai te direcionar, para você não errar a questão besta. Vamos pro D, ó. Os previstos no respectivo código e na legislação penal, quando praticado por militar em formatura contra outro militar, exceto quando fora, né? Ele coloca assim, ó, exceto quando fora do lugar sujeito à administração. Vamos ler de novo, ó. Os previstos no respectivo código e na legislação penal comum, quando praticado por militar em formatura contra outro militar. Aí ele coloca assim, ó, exceto quando for em lugar sujeito à administração. Pessoal, na verdade, não é exceto, é ainda. Ainda que fora do quartel. Ainda que quando fora de lugar sujeito à administração militar. Aqui, artigo 9º, inciso 2, a linha C. Confere aí como está na linha C. Beleza? Está na linha C. Sempre fica com o teu vadimecozinho conferindo os artigos. Sempre confere. Nem que você tenha que dar uma pausa, confere para você bater bem certinho. Você só vai nominar o artigo 9º na repetição. Vamos para a última, só sobrou o item E. Ó. Os praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra patrimônio sobre administração militar. Correto. Artigo 9º. Aqui está no inciso 3, né, pessoal? Praticado por militar da reserva, reformado ou civil, contra patrimônio sobre administração militar. Se não me engano, tá na linha A, né? Vamos conferir aqui, ó. Deixa eu ver se o professor colocou. O professor não colocou, né, para vocês. Mas aqui, pessoal, praticado contra patrimônio. Deixa
eu ver aqui, ó, praticado contra patrimônio sobre... Aqui é a linha A, pessoal, a linha A, inciso 3, a linha A, né, que é praticado por militar da reserva, reformado ou civil, contra patrimônio sobre a administração militar. Artigo 9º, inciso 3, a linha A. Lembra que eu falei do inciso 3? Só muda o sujeito ativo. Aqui é praticado por militar da reserva, reformado ou civil. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês, perfeito? Então, terceira questão, ficamos com a nossa letra E. Vamos para a quarta questão. Eu sei que vocês estão detonando, eu sei que vocês vão acertar todas aqui. No máximo vão errar umas 2, 3. Vamos lá. Com base nas normas do direito processual penal, militar e do entendimento dos tribunais superiores, julgo itens, o próximo item. É uma questão de certo ou errado, mas vai servir para o nosso aprendizado. Ó, um policial militar estadual, então aqui eu tenho um militar do estado, e um soldado do Exército Brasileiro. Então aqui eu tenho um PM, que é militar estadual, e eu tenho um soldado, um SD, que é militar federal, perfeito? É militar federal do Exército Brasileiro. Então veja, um policial militar estadual e um soldado do Exército Brasileiro cometeram um crime doloso contra a vida de um civil. Então, cometeram um crime contra a vida de civil, doloso contra a vida, no contexto de intervenção militar para a garantia da lei e da ordem. Assertiva. Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor, ambos deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri da Justiça Comum Estadual. E aí, meu aluno, o que você acha? Veja só. Pessoal, como que funciona a regra aqui? Como regra, vale para todos os militares, tá bom? Como regra, quando você pratica crime doloso contra a vida de um civil, ou seja, eu tenho um militar que pratica um crime doloso contra a vida de um civil, um homicídio, por exemplo, que é crime contra a vida. De quem é a competência? É da Justiça Militar? Como regra, vai para a Justiça Comum, para o Tribunal do Júri. Essa é a regra. Crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, Tribunal do Júri, Justiça Comum. Nós temos uma exceção. E essa exceção não se aplica a militares estaduais. Não vai entrar polícia militar, não vai entrar bombeiro militar. Só serve para os militares federais, ou seja, militares das Forças Armadas. Então, quando eu tenho um crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, só que esse militar, sujeito ativo, é das Forças Armadas. E esse militar das Forças Armadas, ele está em um contexto, por exemplo, de operação de paz, de garantia da lei ou da ordem, de uma atribuição que foi estabelecida pelo presidente da República. Nesses casos, mesmo que eu tenha um crime doloso contra a vida cometido por militar das Forças Armadas contra civil, vai para a Justiça Militar da União e não para o Tribunal do Júri. É uma exceção, mas só nesses casos específicos. Quando esse militar federal ele tiver nas atribuições que lhe forem estabelecidas pelo presidente da República, quando ele tiver em uma ação que envolva segurança de instituição militar, quando ele tiver em atividade de natureza militar, operação de paz, garantia da lei e da ordem, que é o exemplo da questão, mas a exceção é só para o militar federal. Marinha, Exército, Aeronáutica, Forças Armadas. Para o militar estadual, Polícia Militar, Bombeiro Militar, não vale. É Tribunal do Júri e acabou. Perfeito? Agora vamos voltar para a questão. Então veja, eu tenho um policial militar e um soldado que cometeram um crime doloso contra a vida de um civil no contexto de intervenção militar. Ó, olha aqui, ó, garantia da lei e da ordem. Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor, ambos deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Erradíssimo, tá bom? O policial militar, ele vai para o Tribunal do Júri, ele vai para o júri. E o soldado, que é do Exército Brasileiro, ele vai para a Justiça Militar da União, tá bom? Ele vai para a Justiça Militar da União. Tá aqui, pessoal, essa aqui é a regra. Regra. Aqui no parágrafo 2º é a exceção. Quer ver, ó? Regra. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militar contra civil, vai para a competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é a Justiça Comum. A exceção, os militares de que trata esse artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso 2 do caput, que é o artigo 9º.
quando dolosos contra a vida e cometido por militar das Forças Armadas. É militar da onde? Forças Armadas, militares federais. Contra civil, são de competência de quem? Da Justiça Militar da União. É uma exceção. E teve briga por causa disso aqui lá no Congresso, viu, pessoal? Teve muita briga. Em todo caso, não. Eu preciso de complementação, eu preciso de um contexto. Cumprimento das atribuições que estão estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado de Defesa. Ação que envolva segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Aí olha a questão, ó. Atividade de natureza militar, operação de paz, ó, e garantia da lei e da ordem, que é o exemplo da questão. Eles estavam em garantia da lei e da ordem. Perfeito. Então, como eu tenho um soldado federal, que é do Exército, esse aqui vai para a Justiça Militar da União. O militar estadual não tem jeito, vai para o tribunal do júri. Ele não entra na exceção, porque a lei é bem clara, militar das Forças Armadas, militar das Forças Armadas, perfeito? Vamos para a quinta questão. Já estamos com 1h10 de aula. Meu aluno, por favor, ajuda o professor, curta o vídeo, comenta. O mais importante que você pode fazer é copiar o link do vídeo e mandar lá no grupo de estudo. Meu aluno, se tu fizer isso para o professor, não precisa fazer mais nada. Copiou o link, mandou lá no grupo de estudo, ou mandou para 1, 2 amigos, meu aluno, você tá aqui comigo. Beleza? Ó, um beijo para você. Vamos lá, vamos continuar. IDECAN 2023, PMCE, questãozinha de alto nível aqui, viu? Ó, questão de alto nível. Muita gente errou essa quinta questão que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Tomando por base a teoria clássica e a teoria predominante dos autores de direito penal comum, veja, pessoal, a teoria clássica é a teoria adotada pela doutrina do direito penal militar, tá bom? Do direito penal militar. E a teoria predominante dos autores do direito penal comum é a doutrina do direito penal comum. Eles também tratam, às vezes, sobre direito penal militar. Então, veja. Tomando por base a teoria clássica e a teoria predominante dos autores do direito penal comum, faça a definição dos crimes propriamente e impropriamente militares, leia as assertivas abaixo e responda o que se pede. Meu aluno, deu pausa nessa questão, resolva sozinho. Deu pausa e resolva. Quando voltar com o professor, você vê a explicação, que essa questão é muito interessante, muita gente errou. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa parte doutrinária. Veja, aí IDECAN cobrando doutrina. Ah, professor, a FUNESC vai cobrar não. Como é que tu sabe, meu filho? Nós vamos ver tudo aqui. Eu vou preparar alunos para aprovação. Estou preparando vocês para fechar a prova de Direito Penal Militar. Então, veja, pessoal. Nós temos a doutrina penal militar, mas também, às vezes, a doutrina do Direito Penal Comum, ele fala um pouco sobre o Código Penal Militar. Então, veja. Aqui, senhores, ele quer saber qual a diferença de crime propriamente militar para crime impropriamente militar. Só que ele quer saber com base na teoria clássica e na teoria predominante da doutrina do penal comum. Então, pessoal, o Código Penal Militar em si, o Código Penal Militar, se tu pegar o Código Penal Militar, ele não vai definir quais são os crimes propriamente e impropriamente militares. Ele não vai definir. Ele vai misturar tudo, ele vai fazer uma mistureba. Então, ele não deixa de forma clara, esse aqui é propriamente militar, esse aqui é impropriamente militar. Então, quem vai diferenciar é a doutrina. A doutrina é que vai distinguir os crimes propriamente militares de impropriamente militares. A doutrina é quem vai enumerar. Aí eu tenho duas doutrinas que têm destaque maior. A teoria clássica e a teoria dos autores do direito penal comum. A teoria que predomina para os autores do direito penal comum. Essas aqui são as mais relevantes, que são cobradas em provas, como foi cobrado pela IDECAN. Para a teoria clássica, ó, a teoria clássica, pessoal, a teoria clássica, que é adotada pelo direito penal militar, a teoria clássica, ela fala que crime propriamente militar é aquele crime que só pode ser cometido por militar. Morreu. É isso. Para a teoria clássica é isso. Para a teoria clássica, crime propriamente militar é crime que só pode ser cometido por militar. Acabou. Militar ativos, inativos e por aí vai. Sentido lato. Perfeito? Essa é a teoria dominante da doutrina do direito penal militar. Perfeito? É um crime funcional. Crime propriamente militar é um crime funcional que só pode ser praticado por militar. Exemplo, deserção, cobardia, dormir em serviço, que a gente já falou.
Aí nós temos a doutrina do direito penal comum. Eu tenho a doutrina predominante dos autores do direito penal comum, que é a segunda situação. Ah, perdão, ó. Então veja, só finalizando aqui a teoria clássica. Então, para a teoria clássica, o que é crime propriamente militar? Só pode ser cometido por militar. E o que é crime impropriamente militar? É o que qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa pode cometer esse crime, tá bom? Então veja, crime propriamente militar só pode ser cometido por militares. E o crime impropriamente militar é aquele que qualquer pessoa pode cometer. Perfeito, pessoal? Show de bola? Então veja. Aí, pessoal, nós temos a doutrina comum do Código Penal Comum, né, pessoal? Nós temos a doutrina do Código Penal Comum. Ah, pessoal, é muito importante, tá bom? Muito importante. Por quê? A doutrina, ela admite um caso apenas. Essa doutrina que a gente está estudando, a teoria clássica, ela admite um caso. Um caso que eu vou ter crime propriamente militar, um crime propriamente militar, que pode ser cometido por um civil. Tem só uma exceção. Leva para a tua prova com coração. Lembra que para a teoria clássica, crime propriamente militar só pode ser cometido por militar? Beleza, é a regra, mas tem uma exceção. O crime de insubmissão, artigo 183. Se você quiser abrir e ler. Então veja, o que é o crime do artigo 183? É o crime de insubmissão. Ele fala assim, ó, deixar de apresentar-se sem justa causa no lugar e tempo determinados para incorporação. Esse crime de insubmissão, pessoal, é o crime cometido pelaquela pessoa que foi convocada para o serviço militar obrigatório e sem nenhuma justificativa não comparece no dia, no horário e no local designado para incorporação nas Forças Armadas. Esse é o crime de submissão, que é a exceção. Por que, professor? Que eles botaram como exceção, né? De um crime propriamente militar que pode ser cometido por um civil. Por quê, pessoal? É um dever previsto na Constituição. A própria Constituição, que é a nossa lei maior, a própria Constituição brasileira e a legislação militar entende que o serviço obrigatório é um dever constitucional. Logo, pessoal, a obrigação de incorporar nas Forças Armadas, ela gera uma prévia sujeição militar, mesmo antes da incorporação. Perfeito, pessoal? Show de bola? Então a doutrina enxerga dessa forma, né, pessoal? Se você foge da incorporação, tu está infringindo diretamente um dever militar constitucional e por isso você pode ser responsabilizado criminalmente no âmbito da justiça militar. Perfeito? Então é a única exceção. Então a gente termina aqui a teoria clássica. O que é que diz a doutrina predominante do direito penal comum sobre o crime propriamente militar e impropriamente militar? Pessoal, é óbvio que a doutrina penal do direito penal comum ela não tem interesse nenhum em direito penal militar. Então ela é bem simples, ela simplifica, ela fala assim, ó. Olha como é que ela faz essa cisão, ela fala assim, ó. Não, pra gente, os crimes propriamente militares são aqueles do inciso 1º do artigo 9º. Lembra que a gente acabou de estudar? Pronto, eles só falam isso. Ah, aqueles que estão previstos no inciso 1º do artigo 9º, pra gente é crime propriamente militar. E os crimes impropriamente militares, professor, eles falam assim, ó, os crimes impropriamente militares, pra gente, pra doutrina penal comum, são aqueles que estão no inciso 2 do artigo 9º. Só isso, morreu. Morreu. Então, para resumir, teoria clássica, crime impropriamente militar só pode ser cometido por militares. Crime impropriamente militar, qualquer pessoa pode cometer. E para a doutrina do direito penal comum, crime impropriamente militar, que está no inciso 1º do artigo 9º, e crime impropriamente militar é o que está no inciso 2 do artigo 9º. Morreu. Vamos voltar. Lembra da exceção da insubmissão lá nos crimes propriamente militares, tá bom? Que é cometido por civil. Vamos lá. Então, ó, tomando por base a teoria clássica, a teoria predominante dos autores do direito penal comum, faça a definição dos crimes propriamente e impropriamente militares, leia as assertivas abaixo e responda o que se pede. Vamos lá. Vamos de um por um. Os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser cometidos por militares. Trata-se de crime funcional. Opa! Ele não quer por base tanto a teoria clássica como a teoria do direito penal comum. A teoria clássica fala exatamente isso. Crime propriamente militar é aquele que só pode ser cometido por militares. É um crime funcional. Então a primeira está correta. Vamos para a segunda. Os crimes impropriamente militares são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. A teoria clássica entende dessa forma. Então, a segunda também está correta.
Vamos para a próxima. O crime de insubmissão não é crime propriamente militar, pois somente pode ser cometido por civil. Errado, pessoal, a terceira. É crime propriamente militar, sim. Porém, ele é uma exceção. Só pode ser cometido por civil, mas não deixa de ser crime propriamente militar. É a exceção que eu citei para vocês, não é isso? Perfeito. Então, o item 3 está errado. Falta só o item 4. Ó. Item 4. Os crimes propriamente militares são aqueles de que tratam o inciso 1º do artigo 9º do CPM. Até aqui está correto? Está correto. Quem é que entende assim? Os autores do direito penal comum entendem dessa forma. Lembra que eu falei para vocês? Aí ele fala, ou seja, quando definidos de modo diverso da lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente salvo disposição especial. Perfeito, pessoal. Correto. Igual como está lá no artigo 9º, no inciso 1º. Então, vamos lá, ó. Apenas o item 1 e 2 estão errados, 1 e 2 está certo, eu não tenho como marcar aqui. Apenas o item 2 e 3 estão corretos, o 3 está errado, então eu não tenho como marcar. Apenas o 2 e 4 está errado, o 3 e o 4 está errado, pessoal, o 3 está errado, porém o 4 está correto, não tenho como marcar. Apenas o 1, o 2 e o 4 estão corretos, está aqui, ó, 1, 2 e 4, gabarito letra D. Apenas 1 e 2 e 4 estão errados. O 1 está correto, o 2 está correto e o 4 está correto. Fiquei com a letra D, perfeito? Vamos passando. Vamos lá. O soldado Mévio, militar da ativa do Exército Brasileiro. Então, veja, ele é militar do Exército, Força Federal. Ele é ativo. Marca essas informações. Durante uma folga e trajando vestimenta civil, marca, ó, ele estava de folga e estava civilzão, ó, não estava fardado. Envolve-se em uma discussão acalorada com um colega de farda. Se é colega de farda, pessoal, possivelmente eles sabem da condição de outro, ou seja, um sabe que um é militar da ativa e o outro sabe que o outro também possivelmente é militar da ativa. É colega de farda, deve estar na ativa também. Então, o colega de farda que é o cabo Caio. Também de folga e a paisana, em um bar localizado fora de qualquer área sob a administração militar, ou seja, fora do quartel. Fora do quartel. Em determinado momento, tomado pela ira, Mévio desfere um golpe de canivete em Caio, causando-lhe lesões corporais graves, que exigem internação hospitalar por mais de 30 dias. Considerando exclusivamente as disposições do artigo 9º, cuidado aqui, pessoal, aqui é o divisor de água. Olha o que ele diz, ó. Considerando exclusivamente as disposições do artigo 9º. Quando ele fala isso, pessoal, ele está dizendo que ele quer o que está na letra da lei, pessoal. Entendeu? Ele quer exclusivamente o que está na letra da lei, o que está escrito na letra da lei. Cuidado que isso aqui é o divisor de águas. Ele não quer doutrina, ele não quer jurisprudência, ele quer o que está na letra da lei. Sobre crimes militares em tempo de paz, assinala a alternativa correta sobre a natureza do crime praticado por Mévio. Note, pessoal, que eu tenho militar da ativa contra militar da ativa. Em tese, eles são colegas, né? Ele fala assim, ó. São colegas de farda. Então, possivelmente, eles sabem da condição do outro de militar, né? Basicamente é isso. Ele quer de acordo com o que está escrito na lei. Então, vamos lá. Vamos resolver. Vamos para a primeira. O crime praticado por Mévio somente seria considerado crime militar se a discussão e a agressão tivesse ocorrido dentro de uma instalação militar ou durante o serviço de um dos envolvidos. Pessoal, não necessariamente, tá bom? Não necessariamente, tá bom? Por quê? Eu tenho militar da ativa contra militar da ativa. Eu poderia enquadrar eles no artigo 9º, inciso 2, a linha A, não é isso? Militar da ativa contra militar da ativa. Se eu encaixasse aqui no artigo 9º, inciso 2, a linha A, vocês têm que entender uma coisa. Quando é militar da ativa contra militar da ativa, não precisa estar de serviço. Eles não precisam estar de serviço. Então, veja, quando eu tenho militar da ativa contra militar da ativa, primeiro ponto, não precisa estar
de serviço. Não precisa estar de serviço. No caso da linha A, beleza? E também, pessoal, não precisa estar fardado. Não precisa estar fardado. E também, pessoal, não precisa ser dentro do quartel. Tá bom? Não precisa ser dentro do quartel. No caso da linha A, que é militar da ativa contra militar da ativa, perfeito? Então, no caso da linha A, militar da ativa contra militar da ativa, não precisa estar de serviço, não precisa estar fardado e não precisa ser dentro do quartel. Perfeito, pessoal? Então, leva isso para a sua prova. Vamos para a próxima. O crime praticado por Melville não configura crime militar, pois ambos os militares estavam de folga em trajes civis e fora de lugar sujeito à administração militar, devendo ser julgado pela justiça comum. Pessoal, note, ó, eles estavam de folga? Tava. Tava fora do lugar sujeito à administração militar? Tava. Devendo ser julgado pela justiça comum? Pessoal, eu poderia considerar esse item se ele pedisse conforme a jurisprudência. Porém, pessoal, ele falou assim na questão, ó, considerando exclusivamente o que está no artigo 9º, ele quer letra da lei. Na letra da lei, é militar da ativa contra militar da ativa. Morreu, pessoal, morreu. Ele está te direcionando para um crime militar, porque bate com a letra A do inciso 2. Tá entendendo, pessoal? Então ele fala assim, ó, não configura crime militar, pois ambos estavam de folga em trajes civis e fora de lugar sujeito à administração militar, devendo ser julgado na justiça comum. Se pedisse jurisprudência, talvez essa poderia ser considerada, mas como é letra da lei, não tenho como considerar a letra B, perfeito? Vamos para C. O crime praticado por Melville é considerado crime militar, pois foi cometido por militar da ativa contra outro militar da ativa, independentemente das circunstâncias de folga e local. O que eu falei? Não precisa estar de serviço, não precisa estar fardado, não precisa estar no quartel, logo, letra C. Cuidado, pessoal. Ele está pedindo conforme o artigo 9º. Eu também trago questões polêmicas, porque essa questão é polêmica. Perfeito? O crime praticado por Melville poderá ser considerado crime militar, se comprovado que a motivação da agressão teve origem por questões estritamente relacionadas ao serviço militar de ambos. Não, pessoal, não é isso que tem lá na nossa lei. Tá bom? Eu quero letra da lei. Então, veja, meu aluno. Essa questão é polêmica, é uma questão difícil. Eu trouxe ela para você ver que antes de você resolver uma questão, vai com calma. Lê, sempre vê, pergunta, conforme ele vai falar, conforme a doutrina e a jurisprudência. Ou então ela vai falar, conforme o texto legal. Tem que prestar atenção. O cara que sabe muito de direito penal militar, ele tem mais chance de errar isso aqui do que você que sabe pouco. Porque nós temos algumas jurisprudências que traz algumas situações. Por exemplo, militar da ativa contra militar da ativa. Um tem que saber que o outro é militar da ativa, pessoal, para ser considerado como crime militar. Tem que saber que o outro é militar da ativa. Isso é o entendimento doutrinário, jurisprudencial, mas ele pede exatamente como está na letra da lei. Militar da ativa contra militar da ativa, eu não quero saber do resto. É letra da lei? É letra da lei. Vamos supor que tu tá numa festa aqui dançando, pá, tu vê uma menina ali bem bonitinha. Eita, meu irmão, essa aqui eu vou pra cima. Aí vem outro cara, bomba, fica com ela antes. Aí tu fica puto, tu vai lá, senta o pau no cara, dá uma pisa no cara. Depois que foi os dois pra delegacia, tu foi saber que o cara era militar. Pessoal, tem alguma coisa a ver com a função? Tem alguma coisa a ver com hierarquia e disciplina? Não. Tu sabia que o outro cara era militar? Não. Então, mesmo eu tendo militar da ativa contra militar da ativa, eu não tenho crime militar. Porque não tem a ver com as instituições militares. Porém, isso é um entendimento jurisprudencial, tá bom? Aqui ele pediu letra da lei, morreu, vou botar igual como está na letra da lei. O gabarito oficial foi a letra C, apesar de ser uma questão polêmica e complicada. Se você errou essa aqui, é isso mesmo, é com calma. Lê a questão com calma, analisa. Não leva as regras que eu falo aqui como regra geral, porque sempre tem uma exceção. Então vai com tranquilidade, vai com inteligência. Então vamos lá. Ó. Então o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, nesse caso aqui, pessoal, militar da ativa contra militar, ó, na mesma situação. Militar da ativa contra militar na mesma situação. No caso, eu tenho aqui uma lesão corporal. Perfeito, pessoal? Ó, causou lesões corporais graves. Ok, pessoal? Show de bola. Nós temos algumas jurisprudências também que são importantes. Quer ver? Ó? Mas ele não pediu. Eu vou só mostrar para vocês algumas que existem. Ó.
A jurisprudência do STF tem se firmado no sentido que o cometimento do delito por agente militar da ativa contra vítima militar somente vai para a justiça militar quando houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Então, quando eu tiver, pessoal, ativa contra militar da ativa, não é qualquer situação, tem que ter um vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Entendeu, pessoal? Só que ele não pediu jurisprudência, ele pediu o quê? Artigo 9º, literalidade, morreu. Quer ver outro? Ó? Isso aqui é o entendimento do STF, tá bom? Olha o STJ. O STJ entende que as patentes por si só não se revelam suficientes para atrair a competência da justiça militar especializada. Ou seja, tem que ter um vínculo com o desempenho da atividade. Agora, quanto vai para o entendimento do STM, aí é diferente. O STM, pessoal, ele mantém a sua tradicional orientação. Ele segue o preceito legal contido no inciso 2, artigo 9º do CPM. Então, ele segue o que está escrito lá e ponto final. Ele não quer saber se houve vínculo com o desempenho da atividade. Então, para o STM, se for militar da ativa contra militar da ativa, ele não vai analisar se houve vínculo direto, ele vai considerar como sendo um crime militar. Morreu, tá bom? Então, veja, é importante notar que o STF e o STJ têm um entendimento do seguinte, pode ser esse crime militar, de militar da ativa contra militar da ativa, mas se estiverem de folga, não estando fardados, e se não acontecer no quartel, eu preciso de quê? De vínculo direto com o desempenho da atividade. Tá bom? Então, veja, se eles estão de folga, não estão fardados e não for dentro do quartel, só vai ser crime militar se tiver vínculo direto com o desempenho da atividade. Então, veja, esse é o entendimento do STF e do STJ. Para ser crime militar, né, de militar da ativa contra militar da ativa, a linha A do inciso 2, é necessário que uma relação funcional. Isso é entendimento jurisprudencial dos tribunais. Agora, para o Superior Tribunal Militar, para o STM, é literalidade. Ele considera que militar da ativa contra militar da ativa, independentemente de qualquer coisa, morreu, crime militar. Ele leva em consideração a literalidade. Entendeu? E a banca pediu o quê? Literalidade, exclusivamente o artigo 9º. Perfeito, pessoal? Podemos passar? Vamos para cima. Então tá aqui, resumozinho. Artigo 9º, inciso 2 alinear, militar da ativa contra militar na mesma situação. Para o STF, militar da ativa contra militar da ativa tem que ter vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Para o STJ, militar da ativa contra militar da ativa, as patentes militares por si só não se revelam suficientes para atrair a competência da justiça militar especializada. Tem que ter um vínculo com o desempenho da atividade. Se eles estiverem de folga, não estiver dentro do quartel, não estiver fardado, tem que ter um vínculo com a atividade militar. Para o STM, pessoal, militar da ativa contra militar da ativa, literalidade. Ele segue o preceito legal contido aqui na linha A do inciso 2 do artigo 9º do CPM, morreu. Perfeito? Vamos para a 7ª questão. Vamos com tudo, senhores, vamos com tudo. 2021 FGV, perdão, pessoal, o professor tá doente, vocês estão sabendo já, não vão me criticar não, viu? Depois o aluno comenta, o professor tá fungando muito, mas aluno, eu tô doente, tá bom? Tem que respeitar o professor, hein? Tamo junto. Soldado da Polícia Militar. Essa prova aqui foi de alto nível, viu? Muito boa. Nem todas as questões estavam difíceis, mas as que estavam difíceis estavam bem difíceis. Sobre o crime de abuso de autoridade, professor, não quer abuso de autoridade para mim, um exemplo, né? Não tem problema. Se você tiver conhecimento do artigo 9º, você vai entender a questão e vai fechar. Compete ao Conselho de Justiça processar e julgar crime militar de abuso de autoridade cometido por policial militar contra civil. Professor, está um pouco incompleto, mas calma. Quando ele fala Conselho de Justiça, você já sabe que foi para Justiça Militar, tá bom? Já dá para você presumir que foi para a Justiça Militar, porque lá é que eu vou ter a figura do Conselho de Justiça, beleza? Aí ele fala assim, compete ao Conselho de Justiça, que é o colegiado, né, o processar e julgar crime militar de abuso de autoridade cometido por policial militar contra civil. Pessoal, como regra, nesse caso, eu tenho crime militar que foi cometido por um militar contra um civil. Nesse caso, pessoal, quando eu tenho crime militar cometido contra civil, o juiz de direito é quem vai julgar. Juiz de direito.
é que vai julgar. Só que ele vai julgar singularmente. Ou seja, não vai ter a presença do Conselho de Justiça, né? Que é no caso lá da auditoria militar, que a gente já falou também em outro momento. Então, nesse caso, como eu tenho um crime militar, mesmo sendo de abuso, ele foi cometido por um policial militar contra um civil, a vítima é civil, então não tem um Conselho de Justiça, tá bom? Nesse caso, o juiz de direito do juízo militar, ele processa e julga sozinho. Quando eu falo singularmente, é porque ele julga sozinho, sem o Conselho de Justiça. Agora, os demais não. Os demais crimes, eu vou ter o Conselho de Justiça sob a presidência do juiz de direito. Ele vai processar e julgar os crimes militares, os demais, perfeito? Então, vamos lá, ó. Por que que aqui está errado? Por que que a sétima está errada? Porque eu tenho crime militar cometido por policial militar contra civil. E o que é que diz a nossa Constituição? Ó? Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente. Quando ele fala singularmente, é porque não tem o Conselho de Justiça. É o juiz sozinho. Quando é que vai acontecer? Crime militar cometido contra civil, que é o nosso exemplo, contra civil, policial militar contra civil. E ações judiciais contra atos disciplinares, então marca. Crime militar cometido contra civil e ação judicial contra ato disciplinar militar, o juiz de direito do juízo militar ele julga sozinho. Quando eu falo que ele julga sozinho é porque não vai ter o Conselho de Justiça. Quando passa dessa parte, volta para a regra geral, pessoal. Qual é a regra geral? Ó? Cabendo ao Conselho de Justiça, sobre a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Perfeito, senhores. Padrão. Então, o errinho é só esse aqui. Já passei para vocês em outra aula toda a estrutura da Justiça Militar Estadual. Vamos para a 8ª questão. Vamos passando, senão nossa aula não acaba hoje. É muito conteúdo, né, pessoal? Vamos lá. E tem uma playlist aí para vocês, 2024. CESP. Corpo de Bombeiro Profissional. Com base no Código Penal Militar, considera-se crime militar em tempo de paz o crime... Vamos lá, vamos ler com o professor. Praticado por militar em serviço, ó, tá em serviço, contra militar da reserva, reformado ou civil, somente em lugar sujeito à administração militar. Se ele está em serviço, pessoal, pode ser também fora do quartel, tá bom? Fora do quartel, mesmo que ele esteja fora do quartel. Artigo 9º, inciso 2, a linha C. Então, mesmo fora do quartel. Tá errado aqui. Vamos lá. Praticado por militar em situação de inatividade, em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformado ou civil. Pessoal, tem alguma disposição que eu tenho militar inativo, por exemplo, contra militar inativo, ou militar reformado ou civil? Não tem, tá bom? Não tem. Então, a nossa letra B está errada. Aí nós temos que observar lá no artigo 9º, inciso 3, que nós vamos ter o inativo lá como sujeito ativo, né, pessoal? Então, vamos observar o inciso 3. Vamos para a letra C. Cometido por militar estadual em situação de atividade contra militar na mesma situação, mesmo fora do quartel. Quando ele fala fora de lugar sujeito à administração militar, é fora do quartel. Pessoal, o que é que eu falei para vocês? Quando eu tenho militar da ativa contra militar da ativa, o que é que eu falei para vocês? Não precisa estar de serviço. Lembra que eu falei? Não precisa estar fardado. Não precisa estar no quartel. Eu estou fazendo uma letra ridícula, mas você faz aí no seu caderno bem bonitinho. Então, veja. Cometido por militar estadual em atividade contra militar na mesma situação, outro militar ativo, mesmo fora de lugar sujeito à administração. Veja, não precisa estar no quartel, pessoal. Letra C, correta. Ficamos com a letra C, porque ele fala, ó, mesmo fora de lugar sujeito à administração militar, correto. Não precisa ser no quartel. Ativo contra ativo, fora do quartel, cabe também. Perfeito? Vamos para a próxima. Crime doloso contra a vida, cometido por militar contra civil, sendo invariavelmente da competência do tribunal do júri. Quando ele fala invariavelmente de competência do tribunal do júri, ele fala assim, ó, em qualquer hipótese, sem exceção. Vai ser sem nenhuma exceção de competência do tribunal do júri? Não, pessoal, nós temos exceção.
quando eu tenho militar federal que comete crime doloso contra a vida, por exemplo, na garantia da lei e da ordem. Lembra que eu citei para vocês naquelas hipóteses? Então, eu tenho exceção sim. Eu tenho exceção sim. Então, tá errado. Vamos para a próxima. Praticado por militar fora do período de manobras ou exercício contra militar da reserva reformada ou civil, né? É quando ele está em período de manobra ou serviço, quando ele está em período de manobra ou exercício, tá bom, pessoal? E não fora. O erro tá bem aqui, ó. Vamos lá. Vamos para a 9ª questão. Acompanha também no seu vadimeco, beleza? Vamos lá. De acordo com as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streiffinger, 2015, assinale a opção correta. Correta. No que tange ao critério de configuração do crime militar adotado pelo Brasil. Ele quer saber qual o critério que é utilizado para considerar um crime como sendo crime militar. Ele bota ratione persone, ratione temporis, ratione lote, ratione legis, ratione materia. Pessoal, quem é que decide um crime? Quem decide um crime como sendo crime militar? Vai depender da pessoa, em relação à pessoa, em relação ao tempo, em relação ao local, tem que ser dentro do quartel, em relação à matéria, em relação à lei, a gente vai ver agora. Pessoal, quando um crime será considerado crime militar, quem decide? É em razão da pessoa, em razão do lugar, em razão da função. Na verdade, pessoal, o conceito legal de crime militar que a gente utiliza é o ratione legis. O que significa? Significa que quem define um crime como crime militar é a lei, nosso Código Penal Militar. E nós temos os crimes militares em tempo de paz, que é o artigo 9º, e em tempo de guerra, que é o artigo 10. Então, a gente usa aqui o ratione legis, tá bom? Então, veja, ratione persone, não, ratione temporis, ratione lote, não, ratione legis, tá bom? Então, gabarito da 9ª questão, letra D, tá bom? Letra D, questãozinha fácil, mas pode pegar as pessoas aqui na prova. Então, quem define um crime militar é a lei, tá bom? O nosso CPM. Ok, vamos passando. 10ª questão. Cabo da Polícia Militar. A Lei 13.491 de 2017, essa lei, pessoal, foi a que possibilitou os crimes militares por extensão. Alterou o artigo 9º e promoveu uma ampliação da competência da justiça militar. Ao lado dos crimes propriamente militares e impropriamente militares, a referida legislação instituiu os crimes militares por extensão. Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal Militar considera crime militar em tempo de paz. Então vamos lá. O Código Penal Militar considera crime militar em tempo de paz. Vamos ver. Aquele cometido por militar em situação de atividade que utilize armamento de propriedade militar foi revogado. Antigamente existia, hoje não existe mais essa situação, perfeito? Entre outros, ou seja, ele não exclui outros, né? O previsto na legislação penal comum, quando praticado por militar em serviço. É possível, pessoal, que a gente pratique um crime previsto na legislação penal comum quando em serviço? Sim, é previsto. Aqui nós podemos marcar a letra B. Artigo 9º, inciso 2, a linha C, né? Todo aquele previsto na legislação penal comum, independente do sujeito ativo. Não, pessoal, independente do sujeito ativo não, tá errado. Todo aquele praticado por militares federais ou estaduais em situação de atividade. Todos não, tá bom? Ele expandiu muito, pessoal, aqui, ele expandiu demais. Então a gente fica aqui com a letra B, é o item mais correto. Porque aqui vai bater com o artigo 9º, inciso 2, a linha C, ó. O previsto na legislação penal comum, quando praticado por militares em serviço. Quando praticado por militares em serviço. Ok? Vamos passando. Vamos para a 11ª questão. 2025. Ah, pessoal, antes da gente responder a 11ª questão, veja só. O professor lançou uma apostila com 1000 questões comentadas. 1000 questões. Esse artigo 9º aqui, que eu falei para vocês que é o coração do Código Penal Militar, eu coloquei todas as questões de artigo 9º na apostila, todas as questões disponíveis para concurso. Claro que de polícias militares, algumas raras exceções, algumas de Ministério Público eu coloquei também. E para juiz, tá bom? Mas foi aquelas mais fáceis.
para não exagerar muito. Então, veja, todas as questões que já cobraram o artigo 9º tá na apostila de 1000 questões que o professor elaborou. Por isso, meu aluno, eu vou te dar uma dica de ouro. Tu tá na reta final, tá em cima da tua prova. Tu tá com aquela insegurança, tu quer revisar tudo que tu viu, ou tem coisa que não deu tempo tu ver, tu ainda quer ver, meu aluno, vá por mim. Essa apostila demorou um mês para eu poder elaborar ela. Um mês para eu elaborar 1000 questões. Eu peguei questões de concurso e fiz tudo em um material só. Pessoal, é um material totalmente direcionado para o certame da PMCE de 2025. Então, abrange tópico a tópico do teu edital em ordem. Cada tópico que é cobrado no teu edital, tu vai ter questões abrangendo aquele tópico, ou seja, tu vai gabaritar a prova. Se tu fizer ela todinha, fizer os resumos, os rabiscos, o gabarito todo esquematizado, todo em forma de mapas mentais, é o melhor material do mercado para quem está se preparando para a PMCE. Não adianta tu ir no grupo de estudo e pegar uma porrada de PDF espalhado, juntar tudo e resolvendo tudo na doida. Vai ter gabarito errado, vai ter comentário errado, vai ter conteúdo que não tá no teu edital, não tem o principal que mais cai, não tem a apostila, pessoal. Tem tudo, mas o que mais cai de cada tópicozinho do teu edital. Então essa apostila é indispensável, aluno. Se você não comprar uma apostila dessa nessa reta final, tu tá ficando louco. Esse material eu fiz foi para ajudar, é só R$ 35,00, é um valor irrisório, pessoal. Essa apostila. Então é um material de 1000 questões, só questões, o gabarito é todo comentado, então mesmo que tu nunca tenha visto um assunto, quando tu lê o gabarito tu vai conseguir entender, porque é bem explicado. Então o material é 100% PDF, tu paga, já recebe na mesma hora, ele é R$ 35,00 no Pix ou R$ 40,00 no cartão. Se você quiser adquirir esse material, que eu não entendo é como a pessoa não adquire, porque é um material muito importante, indispensável, não tem como você descartar ele nessa reta final. Professor, já resolvi 10.000 questões, tem o que concurso? Não importa. O importante da apostila é a organização, é a ordem, é o que está dentro do que mais cai do teu edital, meu aluno. Escute o professor, é só R$ 35,00. Não vá para a prova sem resolver essa apostila. Confia no que o professor está te falando. Professor, mas eu não tenho dinheiro, meu irmão. O professor passa cartão também. No cartão fica R$ 40,00, mas você pode parcelar. Professor, quero adquirir agora a apostila do senhor em PDF. Quero receber hoje, quero fazer agora essa apostila. Vai na descrição do vídeo, tem um link que vai direto para o WhatsApp do professor. Aí tu fala assim, professor, eu quero adquirir a apostila de 1000 questões. Meu aluno, é muita gente comprando. Já fala logo assim, ó. Professor, eu vou pagar no Pix. Eu falo logo, professor, eu vou pagar no cartão para não perder tempo. Porque é muita gente. Então vai lá, meu aluno, pelo amor de Deus, me escuta. Resolve essa apostila. Professor, mas está em cima da hora, eu não consigo resolver toda. Responde o que der, porque está em ordem lá do que mais cai. Responde o que der, mas responda, não vá sem essa apostila. R$ 35,00 no Pix, 40 no cartão, só chamar no WhatsApp do professor, já fala logo o método de pagamento, pagou, mandou o comprovante, o professor já te viu o material na mesma hora. Então, por favor, não vá sem resolver essa apostila. É só R$ 35,00. Arrisque, meu aluno, invista na sua aprovação. Você tem que investir. Tem muito curso por aí que te cobra uma fortuna para te enrolar, para fazer propaganda e não dar aula. Eu te dou aula de graça, direto ao ponto, te vendo material que é bem direto, barato o valor e que vai te agregar valor e tu não adquire. Tá errado, meu aluno. Você tá totalmente errado, tá bom? Você tá errado. Então vamos para cima. IDECAN, provinha para oficial. O conceito analítico de crime fragmenta os elementos de crime em tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, para que suas características sejam estudadas separadamente e de forma sucessiva, seguindo as etapas de avaliação lógica e fixa. Zaffaroni e Pierangeli, figurativamente comparam esse conceito a uma rocha que, para ser mais bem estudada, os geólogos precisarão cortá-los em estratos, sem que com isso fique descaracterizada. Assim surge também a nomenclatura do conceito estratificado do crime. No tocante ao direito penal militar, para que ocorra crime militar, além dos 3 fragmentos citados, ou seja, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, ou seja, para ter crime militar, eu preciso de quê, pessoal? Eu preciso de fato típico, ilícito e culpável. Mesmo jeito, tá bom? Só que, como a gente adota a teoria neoclássica,
o elemento subjetivo, o dolo e a culpa, ela não se encontra no fato típico como no direito penal comum, geralmente está lá na conduta. Ela se encontra na culpabilidade, tá bom? Ela se encontra na culpabilidade, perfeito? Eu tenho uma culpabilidade psicológico-normativa aqui nesse caso. Então veja, ó, para que ocorra crime militar, bem aqui, ó, para que ocorra crime militar, além dos 3 fragmentos citados, ou seja, ó, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, que é isso aqui, ó, é imprescindível, ou seja, é indispensável, ainda que essa conduta se amolde ao artigo 9º do CPM. Isso chamamos corretamente de, como é que a gente chama, pessoal? Essa tipicidade. Ó, punibilidade específica, elemento castrense, propriedade da caserna, teoria da baioneta cega, pessoal, tipicidade indireta. Eu falei 1000 vezes para você que aqui nós chamamos de tipicidade indireta. Beleza? Conforme nós vimos aqui no início, ó. Quer ver? Ó, lembra que eu tenho aqui na tipicidade, ó, ou seja, eu tenho que ter previsão na parte especial e na legislação penal comum, mais o artigo 9º do CPM. Isso aqui é a tipicidade indireta, porque aqui nada mais é do que o estudo da tipicidade dentro do fato típico. Perfeito? Então, meu aluno, finalizamos essa aula. Foi uma aula cansativa. Se você não conseguiu entender bem o artigo 9º, salva essa aula, vai no início e assiste de novo, porque é um artigo importante, é o coração aqui do nosso Código Penal Militar, sempre cobrado em prova. Então tome cuidado, assista várias vezes e eu estou muito feliz por ter gravado essa aula para vocês, eu cumpri com o meu objetivo e o professor tem um sonho muito grande, um sonho de ser um dos maiores canais de aula focado em concurso público da PMCE, todas as polícias militares do país. Então, meu aluno, eu peço uma ajuda a você, ajude o professor a crescer, me dá essa força, me dá essa moral, curte o vídeo, mais importante, compartilha, manda no grupo, manda pro teu amigo, curte o vídeo, comenta, me ajuda no engajamento, que eu sei que com a sua ajuda, meu aluno, com a ajuda do Senhor, eu vou conseguir chegar lá e o professor também vai conquistar o sonho. O meu maior sonho eu conquistei, que era ser policial militar do estado do Ceará. Foi uma dádiva do Senhor, né? Depois eu conto para vocês como que foi essa minha chegada à Polícia Militar, tá bom, pessoal? Mas só adiantando para vocês, foi através de uma profecia, tá bom, pessoal? Teve uma profecia quando eu era pequenininho, tá bom? Quando eu era criança, que foi se cumprir lá na minha adolescência, né? Quase adulto, o meu ingresso na Polícia Militar. Então ela foi algo que foi avisado antes, Deus avisou para mim, avisou para minha família, inclusive, e depois, lá quando eu estava mais velho, que veio acontecer. É uma história muito interessante que encaixa com tudo que está acontecendo hoje. Meu canal de aulas, minha carreira na instituição, na Polícia Militar. O professor vai fazer 8 anos já de instituição. Então tem toda uma história. Eu sei que Deus quer me levar para um lugar grande. E grande não é financeiramente, não é ficar rico, milionário, não. É ajudar pessoas a mudar de vida. Porque Deus está te botando também nesse direcionamento. Mas para você chegar lá, você tem que ter pessoas que te levem até lá. E não é só o professor. Eu sou uma parcela só. Tem os seus outros professores que você gosta que também são enviados do Senhor para te ajudar. Muitos professores que tem no mercado bons, que eu gosto, que muitos são meus amigos. E todos nós fazemos parte de uma dádiva para te ajudar a chegar lá. Então, meu aluno, dá essa força para o professor, curte o vídeo, comenta aí o que você achou da aula, compartilha com seus amigos nos grupos de estudo. Você não sabe o quanto você vai estar ajudando o professor e não se preocupe, eu vou retribuir e eu vou trazer a continuação para vocês. Próxima aula eu quero trazer concurso de agentes, concurso de crimes e teoria da pena, né, no Código Penal castrense, beleza? Então eu quero trazer, só depende de vocês. Curta, comente, compartilhe que eu vou trazer com muita alegria, com muito prazer esse aulão para vocês. Tamo junto, que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês grandemente, que Deus esteja com você nessa reta final, cuide da sua vida, cuide da sua preparação e da sua família. Tamo junto, pessoal, um abraço.